Meus amigos, a China, país de onde tem vindo muita notícia ruim, desagradável, já nos deu coisas muito boas no passado. O macarrão, por exemplo. Também a filosofia taoísta. O taoísmo não é propriamente uma religião, é basicamente uma filosofia. E essa filosofia está sustentada, digamos assim, por uma cosmologia. Sim, um pensador do passado chamado Lao Tzu, um chamado sábio chinês, dizia que tudo era resultado do embate de duas forças antagônicas. Primeiro, o Tao havia criado tudo e do Tao saíam duas forças antagônicas que, na sua eterna luta, produziam tudo o que há. Essas forças antagônicas são chamadas por esta filosofia, o taoísmo, de Yin e Yang. Yin seria uma força negativa e o Yang uma força positiva. O equilíbrio, segundo o taoísmo, está exatamente na compreensão de que essas forças não podem ser predominantes, porque na verdade não são. Elas são forças que se expandem até um determinado momento e depois começam a declinar. Vocês certamente lembram deste símbolo, este é o símbolo do taoísmo, onde as duas forças, o Yin e o Yang, são representadas como se fossem duas baleias em movimento. Dentro das baleias existem dois círculos menores, onde emanam as forças contrárias. Aqui, por exemplo, nesta parte branca, nós vemos que dentro da parte branca existe um princípio da força contrária e na parte negra também o princípio da força contrária. Isso quer dizer o seguinte, de modo bem simples. Quando o dia está no seu apogeu, ou seja, na sua força máxima, pois exatamente ali, quando ele chega na força máxima, começa a declinar. À noite é a mesma coisa. Quando a escuridão chega na sua força máxima, o que acontece? Começa a nascer o dia. É isso. Os chineses lá do passado já sabiam que todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins, tendem a chegar num teto, num pico, e a partir dali começam a declinar. Os gregos falavam a mesma coisa também na antiguidade. Tudo se transforma, nada fica como é ou indefinidamente como está. As coisas tendem a mudar. Pois é exatamente o que está acontecendo com a formiguinha chinesa, da terra de Lao Tzu, por exemplo. Ela chegou num pico e agora está perdendo forças. Essa é a boa notícia de hoje. Está no New York Post uma matéria dizendo que a gripe, que é infinitamente mais letal do que a formiguinha chinesa, tem ceifado muito mais CPFs do que a formiguinha chinesa. E não tem causado nenhum pânico, nenhum desespero. Porém, a outra, que é infinitamente menor, parece que chegou a um pico. Pelo menos lá onde nasceu, na China. A China começou a dar números, mostrar números em que a força da formiguinha chinesa está lá embaixo, está em declínio. Só que deixou o mundo em pânico. As bolsas despencaram e, atenção, lá na América, nos Estados Unidos, até mesmo os democratas e republicanos, de modo geral, estão assustados porque se a coisa continuar nesse pique pode comprometer as eleições de novembro. Calma, muita calma nessa hora. Bem, o que devemos nos preocupar? Devemos, sim, claro. Mas isso é, de fato, uma boa notícia, porque também faz parte da estrutura da realidade, como já tinham sacado os chineses há muitos séculos atrás. Ela chegou no apogeu e agora está declinando, mas a outra, a gripe normal,
essa continua cancelando os CPFs. Bem, a matéria diz o seguinte: em todo o mundo houve cerca de 3.400 CPFs cancelados por causa da formiguinha chinesa. Em cerca de 100 mil casos identificados. Já a gripe comum, em comparação, colhe sombriamente cerca de 291 mil a 646 CPFs anualmente. Agora a boa notícia: a China é a origem da formiguinha e ainda é responsável por mais de 80% dos casos de CPFs cancelados. Mas seus casos atingiram o pico e começaram a declinar há mais de um mês, segundo dados apresentados pelo epidemiologista, é só assim que eu consigo, canadense que liderou a missão de formiguinha chinesa da Organização Mundial de Saúde na China. Menos de 200 novos casos são relatados diariamente. Isso quer dizer que o pico baixou, está abaixo de 4 mil. Os países subsequentes seguirão esse mesmo padrão, na chamada Lei de Farr, formulado pela primeira vez em 1840 e ignorado por todas as histerias epidêmicas. Desde então, a lei afirma que as epidemias tendem a subir e cair em um padrão aproximadamente simétrico ou em curva em forma de sino. Né? Curva em forma de sino. Eu estou ficando bom em mímica. Foi o mesmo caso, por exemplo, da AIDS, a SARS, a Ebola, e todos seguiram esse mesmo padrão. O mesmo acontece com a gripe sazonal a cada ano. Claramente, a gripe é muito mais contagiosa do que o novo formiguinha chinesa, como observou a Organização Mundial de Saúde. Considere que os primeiros casos conhecidos de formiguinha chinesa datam do início de dezembro e desde então a mesma afligiu menos pessoas no total do que a gripe em poucos dias. Mas então por que a quarentena, professor? Por ser tão contagiosa, é recomendável sim a quarentena. Bem, aqui a matéria do New York Post segue nesta balada ou neste intuito de abafar um pouco, colocar um pouco de água fria na fervura do desespero. O desespero é visível. As criptomoedas estão lá embaixo, as bolsas despencaram. Tem corintiano que não quer nem saber mais ir a estádio, vejam vocês. E tem gente falando para pessoal aqui não ir no dia 15 de março às ruas, porque, enfim. Mas a notícia é boa porque se baseia em estudos, em tabelas, em gráficos que já aconteceram no passado e tende a se repetir agora. Não precisamos ir tão longe buscando o símbolo do taoísmo e a explicação de todas as coisas segundo o embate de forças. Mas é óbvio que uma hora o negócio cairá. Acontece que o momento de pânico tem servido a muita gente de, digamos assim, moral duvidosa, principalmente grandes investidores que estão comprando ativos a preço de banana. Pois é, acontece que infelizmente nós somos assim, não digo nós só os brasileiros, o mundo inteiro é meio que, dizia um filósofo não muito antigo, Friedrich Nietzsche, que o povo é meio boiada. Meio boiada. Pois é, e a boiada tem ajudado, esse comportamento de boiada tem ajudado muito os espertalhões de sempre. Seja como for,
vamos ficar um pouco, digamos assim, isentões em relação a esse desespero coletivo. Não é para tanto. Outra notícia interessante saiu ontem, hoje é dia 9, saiu no dia 9 de março de 2020, numa mídia não tão forte como a The Federalist e, portanto, não repercutiu muito lá nos Estados Unidos. Mas a notícia dá conta que documentos da União Soviética revelaram planos de Bernie Sanders, ou melhor, revelaram planos de explorar o então prefeito, um prefeitinho de uma cidade interiorana dos Estados Unidos chamado Bernie Sanders, para fazer a propaganda do comunismo na América, lá nos longínquos anos 70. A matéria, como disse, saiu no Federalist e diz o seguinte: novos documentos obtidos pelo New York Times revelam como a União Soviética via o então prefeito de Burlington, em Vermont, Bernie Sanders, como um socialista em que eles poderiam confiar e explorar para fazer a propaganda comunista na América. Em dezembro de 1987, o prefeito Sanders escreveu ao governo de Yaroslav, uma cidade soviética, afirmando que queria que os Estados Unidos e a União Soviética vivessem juntinhos como amigos. Ele iniciou um programa de cidade irmã entre Yaroslav, da União Soviética, e Burlington. Isso foi nos anos 80, eu falei nos anos 70, anos 80. Após seu casamento, Bernie Sanders passou lua de mel com sua esposa Jane Sanders em Yaroslav, para iniciar o programa de união entre as duas cidades. Ele disse a repórteres de Burlington na época: as pessoas em Yaroslav pareciam razoavelmente felizes e contentes. Não notei muita privação. Em uma carta pedindo a aprovação de Mikhail Gorbachev, o então homem forte da União Soviética, para viajar aos Estados Unidos, as autoridades de Yaroslav defenderam o uso de Sanders, usar o velho comunista, que na época era novo, usar o prefeito de Burlington, Sanders, como meio para fazer propaganda soviética. E não há de ver que deu certinho. O homem está até hoje, está caindo de velho e até hoje faz propaganda soviética. Ele é tão apaixonado pela antiga União Soviética que quer revivê-la na América. É claro que é um aliado do Foro de São Paulo, é claro que é um aliado de Maduro, é claro que é um aliado de Fidel Castro, ou melhor, do seu irmão, porque o outro parece que já está para o lado de lá. Mas Bernie Sanders é isso sim, como disse ontem, um perigo na América. Agora vejam o drama do Partido do Partido Democrata. Ele está simplesmente entre a espada e a espada. Porque se de um lado tem o velho comunista Sanders, que assusta a todos, tem, por outro, o abilolado Joe Biden, que, pasmem, ele nunca sabe a cidade em que está quando sai para fazer campanhas. Dá para ver o nível da coisa. Ontem, uma inscrita do canal me perguntou se os ricos lá da América estão assustados com Bernie Sanders, porque se ele ganhar, ele pode taxar as fortunas e expropriar bens e tudo mais. Não, não é assim. Os bilionários não têm medo do comunismo, pelo contrário, os bilionários é que se beneficiam de fato de governos comunistas. Poucos, é verdade, mas eles não têm medo do comunismo, pelo contrário, são financiadores do comunismo desde sua origem. O que os democratas têm medo no momento em relação a Sanders é que ele está tirando finalmente a maquiagem do Partido Democrata,
que sempre foi comunista, que sempre foi socialista e comunista, mas usava de disfarces. Pois é, Sanders colocou o partido a desnudo. E é isso que tem desagradado muita gente, como, por exemplo, Hillary Clinton. É um horror isso que ele está fazendo, mostrando o que somos. Pois é, todos eles querem sim uma América desmantelada, num caos para depois vender a solução. Ou seja, a solução que já foi empregada na Venezuela, por exemplo. Mas para isso precisam criar o caos. E o nome disso é nada mais, nada menos do que Projeto Globalista Comunista para a América. Só que tudo muito bem disfarçado. E chega o velho Sanders, que também é outro abilolado há muito tempo, e coloca tudo isso às claras. É isso que preocupa os democratas. Bem, não sabemos ainda quando será o velório do Partido Democrata, mas de novembro não passa, meus amigos. E como nós falamos de formiguinha chinesa, precisamos também falar de outro problema que está assolando o Brasil. Esse nós falaremos mais adiante, que é o problema da cultura. Porque aqui também nós temos uma espécie de formiguinha chinesa cultural, né? Até depois.